Quer dizer que estava lá o anjo sobre uma nuvem flutuando, vigiando muitas pessoas. E o que Isso. queria dizer isso aí? Vigiando as pessoas. E eu perguntei: esse é o anjo que vai descer? Ele falou: isso, vai ser o anjo que vai descer com Jesus. E o interessante é que o braço do anjo, só o braço, essa parte do braço, era isso. Gigante. Justamente. E ele era forte, É como muito a Bíblia forte. diz, que o anjo é grande, o anjo é gigante, né? Bem grandão assim, então. E ele estava sentado sobre um... Não dá para descrever direito. Parecia um corpo de leão, cabeça de dragão, um rabo bem comprido, enorme, e lá no final pontiagudo. Só tendo fé mesmo, porque se o cara pouca fé vê um negócio desse, sai correndo. O negócio é sério, viu? E tinha asa de anjo, esse animal, e o próprio anjo com as asas. E quando chegou a minha vez, esse senhor falou assim: Valdeci? Eu falei: sim, sou eu. Ele falou: aguarda um instantinho que tem algo para você aqui, só um minutinho. E entrou pela porta. Interessante que eu não sabia tudo que eu fui saber depois, pesquisar depois que eu voltei, bateu certinho com a experiência que eu vivi. Quando eu estava lá, por curiosidade, primeiro eu falei: vou olhar para a cara, né, para o rosto dessa pessoa, desse ser que está aqui. E as pessoas falavam para mim: não olha, porque você não vai conseguir enxergar. E eu falei: vou olhar. Eu olhei, eu não enxerguei nada. É como se fosse fosco. Você não consegue enxergar a fisionomia. Aí ele entrou pela porta. Aí eu olhei do lado esquerdo, olhei para trás, lá embaixo eu vi uma escadinha pequenininha, com muita gente também, só que era uma escada preta, vermelha, e tinha uma porta preta, vermelha, saindo fogo, e estava escrito Hades. E eu não sabia o que é isso. Quem significava essa palavra eu nunca soube. Eu falei: Hades? O que é isso? Né? Aí um irmão que estava atrás de mim cochichou no meu ouvido, falou: lá é o inferno. Eu falei: ainda bem que eu tô aqui. Né? Aí quando esse senhor voltou, ele falou: olha, Valdeci. Aí antes dele terminar de falar, eu falei: eu escutei o que o senhor falou. Ele falou: você escutou? Eu falei: escutei. Ele falou: pois bem, então você tem que obedecer. Eu falei: tá ok. Mas quem estava lá dentro? Ele falou: olha, você tem que obedecer. Não é a hora de você passar aqui. O mestre pediu para interceder por você devido às orações que tem. E devido as pessoas que estavam orando por você. E devido o que você ainda tem para fazer. E é interessante que depois que eu voltei do coma, que eu fui visitar algumas pessoas, foi impressionante o que eu comecei a contabilizar o número de pessoas que começaram a orar por mim nas igrejas. As pessoas, os membros das igrejas solicitavam oração por você. Isso, porque vários amigos estavam em coma e tudo mais. Isso, porque eu tenho em Campinas, enfim, vários amigos, né? E cada um na sua igreja, na sua denominação. E eles falam: olha, orei por você, olha, a igreja orou por você, olha, a nossa comunidade orou por você, olha, a nossa igreja orou por você. Aí veio, falei: agora eu entendi. Aí depois eu fui pesquisar na Bíblia e entendi, né? Realmente as orações, elas intercedem. Deus recolhe todas as orações intercede, e responde. E aí ele falou: olha, você sabe o que é uma ordem dada. A gente que trabalha nesse ramo, a gente sabe que ordem dada é ordem cumprida. Né? No meu ramo também. Da ordem quem pode, recebe e obedece quem tem juízo. E aí ele falou: olha, você volta agora e você vai para sua casa. Aí eu peguei e falei: obrigado por essa chance, mas eu queria estar lá. Porque eu estava passando por uma fase em que eu já não estava acreditando em muitas coisas no mundo mais. E então não estava querendo mais ficar nesse mundo, devido às coisas que acontecem com a gente, as provas. Mas aí, ordem dada, eu virei as costas e vim. E depois, quando eu conversei com as pessoas que estavam lá no momento, que era a minha cunhada, que ela estava lá nesse exato momento, e uma amiga que era dona de uma casa noturna, que eu fazia bico nessa casa noturna, uma pessoa que muito me ajudou também. A gente não entende os propósitos de Deus, né? Eu fui parar dentro de uma casa noturna, eu era chefe de segurança lá, um lugar que eu não queria estar, um lugar que um servo do Senhor não deve estar, mas tudo tem um porquê. Ela ajudou muito a gente. Inclusive foi ela que ajudou
a pagar a passagem de avião da minha esposa que estava aqui em Juazeiro. Minha esposa... voltar para Campinas, quando lá contigo. Quando aconteceu esse acidente, minha esposa estava aqui. Em Juazeiro, aqui. Em Juazeiro ela é daqui, ela é daqui. É de São Paulo, né? Isso. Aí ela foi viajar para lá, passeio, nós nos conhecemos, né? Nos casamos. E aí ela veio para cá, nosso filho estava com 2 meses de idade, de nascido. E aí eu sofri acidente. Quando eu sofri o acidente, ela estava aqui. Mas quando eu acordei, ela já estava lá. O que é interessante? Que quando eu acordei, eu comecei a arrancar os fios, né? Que eu estava com os fios e tal. E aí o médico, o pessoal falou, não, você não pode, você acabou de sair de um coma. A minha cunhada, depois que passou tudo isso, que eu conversando com ela e com essa amiga nossa, elas contando, elas se emocionavam, falando, olha, foi impressionante quando a gente estava lá, ela estava falando que estava se preparando para falar para a família. Isso já com 13 dias? Já com 13 dias. E quando de repente eu, do nada, eu fiz assim. Aí ela falou, olha, se você não viver agora, quem mata você sou eu. Ela até brincou, ela se assustou. E aí o médico falou, olha, continua conversando com ele porque vocês conseguiram reanimar ele. Mas na realidade, quando eu comecei a tirar tudo e eu queria levantar, o pessoal falou assim, olha, tem que dar uma injeção para ele dormir de novo. E me deram uma injeção, né? E quando eu estava pagando, eu nunca mais me esqueço a palavra que eu falei, olha, vocês não têm noção do quem me enviou, quem deixou eu voltar, que quem deixou eu voltar, quem deu a ordem para eu voltar é mais forte que eu, que você, que todos nós aqui juntos. E não vai adiantar nada o que vocês fizerem, a ordem já foi dada. E eu lembro que eu, devido a droga, né? A injeção, eu apaguei. E quando eu acordei, eu estava amarrado. Eles me amarraram os pés. E aí quando eu acordei amarrado, eu falei, por que eu estou amarrado? O pessoal falou, porque você quer ir embora. Eu falei, não é que eu quero, eu vou embora. Existe uma ordem. E essa ordem ela é tremenda. E eu vou embora. Aí eu falei, você pode fechar, por gentileza, a cortina? Eles pegaram e fecharam a cortina. Aí quando eles abriram mais tarde, eu já estava solto. Ela falou, como que você conseguiu se soltar? Eu falei, é Deus. Ele deu a ordem, eu não vou ficar aqui. Eu gostaria de levantar, que eu vou tomar um banho. Por gentileza, tira esse fraldão, que eu estava com fraldão, né? Que passava esse tempo todo lá, tinha que dar, não tinha como ir pro banho. Não tinha. Fazia necessidade involuntariamente, né? Involuntariamente, tinha que estar com tudo pelo geriátrica. Catéter, né? Que chama, catéter. Aí tinha, eu tenho um furo aqui, sonda aqui, sonda aqui. Tem uma cicatriz enorme aqui. Aí o médico falou, não, você não consegue ficar de pé, o seu corpo não reconhece. Eu falei, reconhece, pode me pôr de pé que eu vou, me ajuda que eu vou. Aí ele me colocou de pé e eu dei um passo, depois dei um outro passo. Aí ele foi segurando os aparelhos. Aí quando eu cheguei no banheiro, eu tomei um banho. Foi o melhor banho que eu tomei em toda a minha vida. Eu vejo que você se emociona, né, quando relembra não isso aí. Não dá, é emocionante. Foi o melhor banho. Eu senti que ali eu estava nascendo de novo. Literalmente. Quando eu voltei, que eu dormi e que eu acordei, que minha esposa chegou, que eu falei pra ela, eu bati a moto ontem e acordei hoje. Ela disse, amor, faz 13 dias que você tá em coma. Você acabou de voltar. Aí eu falei pra ela, então, aonde eu fui é verdade. Eu falei pra ela, onde você estava? Ela falou, estava em Juazeiro do Norte. Eu falei, me conta. Ela falou, quando eu fiquei sabendo do seu acidente, ela ligou para uma cunhada nossa, uma cunhada dela, que mora lá em Vila Velha. E ela toda desesperada, falou assim pra cunhada dela, Socorrinha, vai na igreja, busca a palavra. Meu marido está na beira da morte. E essa cunhada nossa foi na igreja. E quando ela foi na igreja, ela voltou e ligou para minha esposa e falou assim, olha, você crê em Deus? Minha esposa falou, eu creio. Seu marido crê em Deus? Creio. Pois a palavra que veio na igreja é que ele não vai morrer. Que o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro é o mesmo Deus que vai estar ressuscitando ele, dando a oportunidade para ele viver de novo. Ela falou, eu creio.
E aí ela foi para Campinas. Essa amiga nossa ajudou a pagar. Eu voltei, aí ela foi para Campinas. Aí dali o médico falou: o que está acontecendo com ele é incrível. Porque no balão, outro motoqueiro bateu e morreu. Quando foi no outro dia, eu nunca mais esqueço da cena. O médico abriu a cortina, falou: bom dia, seu Valdeci. Eu falei: bom dia. Quando ele olhou pro aparelho, ele tomou um susto. Eu falei: o que foi? Aí eu olhei, 97. Eu falei: tô indo embora. Ele falou: olha, vai para sua casa e conta para as pessoas o que Deus fez com você. O próprio médico disse isso para você? O próprio médico disse isso. E foi aí que tudo começou. Entrei pelo INSS, não tinha... Pagava aluguel, né? A esposa ajudando em casa, bebê novo. Falei: pronto, agora deu. De onde eu vou arrancar dinheiro? Né? E aí veio a voz: ei, ora, somente ora, eu faço o resto. Você está aí porque eu deixei. Eu falei: tá bom. Aí todo dia eu ajoelhava e começava a orar. Não me faltou nada. Nada. Deus e providência, tudo, né? Tudo. Até o leite pro meu filho chegou na porta de casa. Até o leite. Aquele pessoal que me acolheu para me fazer bico foi o pessoal que me ajudou. Teve um dia eu fui num shopping com a minha esposa. Aí eu até falei para ela: bom, Deus falou que não vai faltar nada, né? Eu vou passar o cartão aqui, quem sabe tem alguma coisa. Na hora que eu coloquei o cartão lá, tinha R$1.900. Eu falei: amor, tá acontecendo alguma coisa errada. Aí foi só vitória. E eu só orando e as coisas acontecendo. Minha esposa falou: é só vitória. E eu era daquelas pessoas que às vezes acredito que tem pessoas assim ainda, não posso julgar, mas que acha que o dízimo é pro pastor comprar um carro novo. Eu pensava assim. Também meu começo será meio difícil, né? O dízimo, a palavra diz que é para manutenção da obra da igreja, mas também da parte desse dia das ofertas vai para o pastor anjo da igreja que sobrevive, né, do ministério que Deus deu para ele, né? E você tinha uma resistência. Tinha. Eu não tinha o conhecimento e tinha resistência. Mas sempre aquela palavra vinha: ora, eu faço o resto. E quando foi no dia que eu acordei, eu falei para minha esposa, falei: olha, eu tive um sonho. Inclusive, depois disso, eu comecei a ter alguns sonhos mais fortes. Eu já tinha uns sonhos antigamente, mas eu comecei a ter sonhos mais fortes. Porque a esposa que eu tenho hoje é uma mulher que eu pedi para Deus. E Ele me deu. Eu lembro um dia que eu falei: pai, eu quero uma esposa que agrade os seus olhos, não os meus. Que agrade ao Senhor, não a mim. E Ele me deu. E eu até sonhei com ela antes. E hoje eu tenho até a foto que eu sonhei com ela antes. É incrível. Até o bebê. Tá aqui nessas fotos que você me trouxe aí. Tá, né? Tá nas fotos. Você está vendo nesse momento essa foto aí. Você pode... São várias fotos, desde o processo dele, o processo onde ele estava aí. Você pode ver, a foto é pequena, mas você pode ver ele no hospital. Está vendo aí ele com a avó dele, está vendo ele com a mãe dele ao lado, a esposa grávida, né, do seu bebê, e esse rostinho lindo aí que você está vendo, que é o seu filhinho, isso. Né? Seus 3 filhos. São os 3 filhos do outro relacionamento, né? E essa criancinha que está aqui agora. Isso, que tinha na época os 2 meses. Né? 2 meses na época. Tinha 2 meses na época. E essa foto recente aí, você todo posudo aí, já é aqui no Ceará. Já é aqui no Ceará, em Fortaleza, já depois que todas as bênçãos. Vitória. Só vitória. Só vitória. Porque naquele dia, lá atrás, o sonho que eu tive, eu contei pra minha esposa, Deus falou assim, ó: faz um teste de mim. Se eu não te derramar a bênção, eu não sou teu Deus. Eu falei isso pra minha esposa, né? E ela já é batizada desde os 12 anos de idade. Ela tem uma... Tem experiência. Né? Tem experiência. Né? Aí ela falou: ó, tá aqui, ó. Realmente. Tá aqui. Eu falei: tá bom. Quando de repente tocou o celular. Era o irmão dela. Convidando a gente pra gente passar uns dias de recuperação, né? Lá em Vila Velha, Espírito Santo. Vila Velha. Na casa dele. E a gente não tinha dinheiro. A gente tava vivendo de ajudas e tal.
E hoje em dia, para você voar, é barato, né? Não é tão caro. Hoje, Você pega umas antigamente promoções. coisa, cara, né? Viajar só pra rico. Viajar de avião, só rico, só empresário, só artista de TV, né? E aí ela conversou com o irmão dela por telefone, o irmão dela falou, olha, vem pra cá. Faz uma pesquisa na internet, de repente vocês conseguem uma passagem barato. E ela pesquisou e naquele dia estava barato. Se não me engano, 80 ou 90 reais. Ela falou, é o que tem de saldo, dá pra gente ir e voltar. E nada mais. Então, ok, então vamos pra lá. Pela fé. Pela fé. Comprou as passagens e foi. Só que tinha um propósito. Quando chegamos em Vila Velha, eu falei, tem uma igreja aqui perto, né? O pessoal falou, tem uma igreja ali tal. Eu falei, eu vou lá. Aí eu fui na igreja. Quando eu entrei na igreja, estava com um sobrinho nosso. Tinha um pastor lá que estava orando, começou o culto e tal. E ele pegou e falou o seguinte, né? Quando assim que iniciou o culto, ele falou, olha, nós tivemos uma revelação e Deus pediu para que nós falássemos essa revelação, né? Tem um irmão aqui hoje e que esse irmão está nos visitando. Esse irmão ainda estava em dúvida, que esse irmão estava em cima do muro, se vinha para Deus ou não. E Deus está falando que esse irmão, a partir de hoje, é dele. Esse irmão está aqui conosco. Eu ainda fiquei meio assim, né? Falei, bom, será deve que... ter outra aqui visitando também. Uma igreja desse tamanho aqui, eu cheguei agora, deve ter alguém aqui também. Não é comigo? Eu pensei assim. O meu sobrinho olhou e falou, tio, é com o senhor? Eu falei, eu acho que sim. E, enfim, acabou o culto, fui pra casa e tal. Passamos uns dias na praia e tal, lá, né? E aí, faltando 3 dias pra voltar pra São Paulo, Campinas, eu fui na igreja de novo. Fui, levei minha esposa, meu filho. Aí um outro pastor, não era o mesmo, era outro pastor. Ele falou, olha, tem um irmão que está nos visitando aqui hoje. Esse varão de 38 anos de idade. Pronto, faltou dizer o CPF. Só faltou dizer o CPF. Isso é sério. Não tinha como vir para cá, não tinha recurso financeiro. O recurso que ele utilizou para vir para cá foi recurso feito pela mão do homem. É isso. Ele teve que vir para cá para ele ouvir o seguinte: irmão, você não é mais do mundo, você pertence a Deus, a não ser que você queira. Ainda você é mais caro. Mas você sabe que igreja é essa? Lembra lá atrás que eu falei que a minha esposa ligou para minha cunhada e ela foi na igreja? Foi a mesma igreja que ela foi orar. A mesma igreja. Olha só. Deus me levou dentro da mesma igreja para ouvir isso. Aí eu me emocionei, não conseguia me conter mais. Falei, não, agora... a minha esposa falou, tem dúvida? Eu falei, não tem. Voltamos para Campinas. Quando voltamos para Campinas, ela pegou e falou assim, vamos, só um minutinho. Ela fez um cheque, falou, vamos colocar em dia isso aqui. Aí eu peguei dízimo. Aquilo que eu ainda tinha resistência, né? Eu falei, não tenho mais a partir de agora. Fui numa igreja na paralela que tinha, entreguei lá o cheque, assisti o culto. E naquele dia, o culto foi tremendo. Porque naquele dia, no final do culto, o pastor falou, olha, quem quer se reconciliar com Jesus Cristo, vem aqui. Eu falei, bom, eu preciso ir lá, eu preciso me reconciliar, porque depois de tudo que ele fez por mim, é o mínimo que eu posso fazer. É me entregar de corpo e alma e me reconciliar com ele. Quando eu fui lá na frente, o pastor veio, começou a orar, começou a falar em línguas, eu não estava entendendo nada. De repente eu comecei a entender tudo. De repente eu comecei a entender assim, filho, eu sou teu pai, eu te segurei. Eu estava com você em todos os momentos da sua vida. Quando você pensava que eu não estava, é aí que eu estava lá. Eu tenho o meu modo de falar, o meu modo de agir. Eu nunca te abandonei. Agora vai ser só bênção, só vitória. Se prepara. Aí eu saí deslumbrado. Cheguei em casa, falei para minha esposa. Falei, olha, ele falou que vai ser só bênção. Ela falou, então se prepara, que vai ser só bênção. Aí, para chegar em Juazeiro, não tinha nada. Você me disse que tinha recentemente comprado um apartamento. Isso. Deu entrada. Isso. Uma casa no condomínio. No condomínio. Isso. Negócio, mistério isso. Aí, no último momento, chegou um rapaz que trabalhava na equipe e falou, Valdeci, você não quer vender a casa que a sua esposa comprou, já que vocês vão embora? Aí eu entendi o porquê dela no ter último feito. minuto.
ter comprado também a casa, de repente. Isso, assim, ela deu entrada, ela ia ficar só pagando as prestações. isso, ela deu a entrada, né? Aquelas entradas que para cobrir os administrativos lá, né? E aquela entrada, o valor era o suficiente pra gente se dirigir, viajar até Guarulhos. Aqui, até Guarulhos. Pra pegar o voo pra chegar pra cá. Aí esse rapaz chegou em casa, eu falei, ô amigo, me desculpa, eu quero muito vender. Minha esposa também quer muito vender. Porém, eu não tenho tempo de ir em cartório, não tenho tempo de fazer nada. O único tempo que eu tenho é de viajar com a minha família. Aí ele disse, olha, eu vou te dar um dinheiro, uma parte em cheque e uma parte em dinheiro. Você vai embora, faz a tua viagem. Quando você se ajeitar lá em Juazeiro, você me liga. A gente ajeita os papéis e você passa a casa pra mim. Olha só. Eu falei, obrigado. Aí pai. Pegou o voo e chegou aqui. Eu creio que o nosso tempo já está esgotando, né? Estamos nos finais. Aí, de repente, você veio nessa grande loja aqui. Se quiser dizer o nome, não tem problema não, viu? Faz um merchanzinho aí, de repente aí a benção vai, depois a benção volta aí. Aí você está aqui nessa grande loja que você já fez compra lá. Estamos falando do... Pode falar o nome? Pode. Estamos falando do Hiper Bom Preço, né? Uma grande rede de supermercados e hipermercados aqui do... ela tem o quê? No Nordeste, Brasil também, né? Tem outros estados, o Hiper em si, tem São Paulo. Isso, o Hiper em si ele tem no Nordeste, né? No Nordeste. É uma bandeira assim, da empresa Região Nordeste. Região Nordeste. E brevemente tem mais uma integrante aí da rede. Tem. Agora em dezembro está inaugurando uma outra loja. Aqui em Juazeiro também. Em Juazeiro também. Já, essa que está construindo. Isso, que está em construção. Já tem o nome dela também? Eu quero deixar para depois. Tem que deixar para depois. Deixa para depois. Brevemente, mais uma grande alternativa de compras para você aqui em Juazeiro, em dezembro, está inaugurando. E aí você está aí. Então, para a gente finalizar, eu sei que a gente pudesse passar aqui o programa todo, infelizmente o programa é 1 hora só, a gente tem uma campanha belíssima para fazer aqui também. Uma jovem mãe, uma jovem viúva e uma jovem órfã, que nós vamos conhecer já. Esse testemunho que sirva de edificação para a sua vida. Deus faz acontecer. Eu creio que muita gente, você que está aí, você que não assiste só por curiosidade, com certeza não acreditou nada do que ele falou. Inversa, morreu, ficou em pé, igual o filme Ghost, normal. Ele não apareceu para a mulher dele, né? Ele veio, sentiu algo de Deus e de repente Deus falou com ele, um anjo falou com ele, ele viu alguma coisa, ele teve uma visão. Quem tem testemunho de Deus tem visão mesmo. Deus manda revelação, alguma coisa. Então ele teve isso. Ele sofreu, quase morre e voltou. Está aqui abençoando muita gente nessa esse mega empreendimento, esse hipermercado aqui. Hoje minha esposa mandou um e-mail para concluir. É interessante. Na hora que ela mandou, veio na minha mente. Leva para você dizer lá. Eu vou dizer o começo aqui. Diz assim, ó. Deus não faz nada sem propósito. Tudo que ele faz tem uma razão, tem um porquê. Não há deserto sem propósito. Também uma pessoa não pode ser aprovada, transformada, educada, ensinada, se antes não passar pelo grande teste. Olha aí, grande teste. Temos que Seja passar. aprovado em nome de Jesus. Valdeci Guimarães, de Andrade Guimarães, abençoado aí, está aqui. Paulista, lá da cidade de Campinas, aqui em Juazeiro do Norte, uma grande empresa aí, o Hiper Bom Preço, e abençoando muita gente, dando emprego e sustentabilidade para a região do Cariri. Conexão Gospel TV, esse é o nosso quadro Testemunho da Fé. Inclua novos itens na sua lista do supermercado. Conforto, segurança, os melhores produtos, mais comodidade e economia. Tudo isso você encontra no mais novo supermercado do Cariri. Supermercado Nogueira, com estacionamento próprio, loja ampla e climatizada. As melhores marcas de produtos e um atendimento personalizado para você ter sempre o melhor. Supermercado Nogueira, cada vez mais perto para você ter sempre o melhor.